Veja a repercussão do discurso de Bolsonaro na cúpula do clima. Governo sai como entrou. Desacreditado. Presidente mudou o discurso feito na Assembleia da ONU e fez promessas que não condizem com a atual política nacional de meio ambiente, afirmaram especialistas. O presidente Jair Bolsonaro discursou nesta quinta-feira, 22, na cúpula de líderes sobre o clima. Ele prometeu adotar medidas que reduzam as emissões de gases do efeito estufa e pediu justa remuneração por serviços ambientais prestados pelo Brasil. Especialistas ouvidos pelo G1 ressaltaram que o presidente discursou sobre metas climáticas já estabelecidas anteriormente pelo Brasil e fez promessas importantes, porém. O coordenador do Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Raoni Rajão, destaca a promessa de Bolsonaro de dobrar os recursos para ações de fiscalização ambiental, mas lembra que 2,9 bilhões de reais, valor que deveria ser usado para este fim, seguem paralisados no Fundo Amazônia desde janeiro de 2019. Para o professor da UFMG, o mais urgente é a contratação de fiscais e a substituição do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pelo que ele chama de um ministro efetivamente comprometido com a agenda ambiental. De 2016 a 2018, o IBAMA recebeu recursos do Fundo Amazônia para bancar o aluguel de veículos especiais em operações na Amazônia e implementar pelo menos 466 missões de fiscalização. Em 2019, o ministro Salles tentou mudar as regras do fundo para destinar os recursos captados para indenizar proprietários de terras. Tanto Noruega quanto a Alemanha congelaram as doações milionárias ao fundo por falta de gerência do governo federal. O secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, também comenta a promessa de duplicar o orçamento para a fiscalização ambiental, mas lembra que o governo federal cortou verbas do Ministério do Meio Ambiente. O ambientalista se refere ao projeto de lei orçamentária anual, PLOA deste ano, em que o governo destinou 1,72 bilhões de reais ao Ministério do Meio Ambiente. A proposta reduz em 27,4% os recursos de 2021 destinados à fiscalização ambiental e ao combate de incêndios florestais. Astrini também destaca que, mais uma vez, o presidente brasileiro pediu dinheiro à comunidade internacional para executar as promessas de proteção à Amazônia. Ele passou a metade do vídeo pedindo dinheiro. É também importante dizer que esse pedido de dinheiro tão insistentemente feito para outros países não faz nenhum sentido. O Brasil tem neste momento 3 bilhões de reais parados no Fundo Amazônia. Esse dinheiro não é usado pelo governo desde 2019. O problema do Brasil não é falta de recursos, é falta de governo e de compromisso. A especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo, destaca que o presidente apresentou dados ultrapassados do Brasil. Para ela, mais importante do que financiamento internacional é a reversão do quadro de desmonte completo da política ambiental. O climatologista Carlos Nobre afirma que o discurso foi vago e não apresentou ações concretas. A coordenadora de Clima e Justiça do Greenpeace, Fabiana Alves, explica que, diferente de discursos anteriores, Bolsonaro fez promessas mais ambiciosas, mas não apresentou medidas concretas de como conquistará a neutralidade de carbono até 2050, uma década mais cedo do que o prometido anteriormente. O governo Bolsonaro não possui política pública para a contenção do desmatamento. Em sua fala, ele ressalta o mercado de carbono como solução, dando às empresas de combustíveis fósseis um caminho para compensar sua poluição com florestas, em vez de fato, reduzi-la, diz Alves. A cúpula de líderes sobre o clima foi organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e contou com a participação de cerca de 40 líderes de estado de várias partes do mundo. Sobre os dados apresentados por Bolsonaro,
A especialista do Observatório do Clima Sueli Araújo destaca que o discurso trouxe apenas dados em porcentagens, e não em números absolutos, o que ajudou a maquiar a situação do país quanto à emissão de gases de efeito estufa, Ele diz que o Brasil participou com menos de 1% das emissões históricas desses gases, mesmo sendo uma das maiores economias do mundo, mas a realidade hoje é que o Brasil é o sexto maior emissor de DI no mundo atualmente, explica Araújo. O climatologista Carlos Nobre esclarece que até mesmo as porcentagens apresentadas por Bolsonaro nesta manhã estavam incorretas. O Brasil emite entre 4 e 5% das emissões globais de todos os gases de efeito estufa, diz Nobre, rebatendo a fala do presidente de que o país emite menos de 3% das emissões globais anuais. Bolsonaro também afirmou que o Brasil tem orgulho de conservar 84% de nosso bioma amazônico, mas Nobre ressalta que o número, mais uma vez, não está correto. O secretário executivo do Observatório do Clima destacou divergências entre as promessas feitas por Bolsonaro nesta quinta e as promessas feitas anteriormente à Organização das Nações Unidas, ONU. Um exemplo foi quando ele afirmou nesta quinta que o Brasil vai zerar até 2030 o desmatamento ilegal. Astrini destaca outra divergência entre os discursos, desta vez sobre a promessa de o país zerar as emissões de carbono. Hoje Bolsonaro fala em neutralidade de carbono para o Brasil em 2050, na proposta oficial encaminhada para a ONU em dezembro, está lá que a meta é 2060. Bolsonaro discursou na Assembleia da ONU em setembro do ano passado. Na ocasião, ele afirmou que o Brasil é vítima de uma campanha brutal de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. De maneira geral, o governo sai da cúpula do clima do mesmo jeito que entrou, desacreditado, um governo que está há 28 meses prestando serviços para o crime ambiental, destruindo o meio ambiente no Brasil. Não vai ser um vídeo de 5 minutos que vai reverter essa situação, conclui Astrini. Bolsonaro participou da cúpula acompanhado de alguns ministros, entre os quais o do Meio Ambiente, Ricardo Salles, alvo de críticas de ambientalistas e de diversos setores da sociedade. Entre outros pontos, Bolsonaro disse no discurso que o Brasil se compromete à luz de nossas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, continuamos a colaborar com os esforços mundiais contra a mudança do clima. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a adotar e a reafirmar a NDC transversal e abrangente, com metas absolutas de redução de emissões, inclusive para 2025, de 37% e de 40% até 2030, afirmou o presidente na cúpula. Coincidimos, senhor presidente, com seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior, completou. Em outro trecho, Bolsonaro declarou: é preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação. Especialistas alertam para falhas na política ambiental brasileira, veja detalhes no vídeo abaixo.